Olá você, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo de volta aqui no canal Mentalidade do Sucesso. Eu sou o Zanon e hoje, como eu tinha prometido, a gente vai falar sobre uma combinação poderosa de ferramentas que vão te auxiliar tanto no planejamento quanto na execução. E isso vai ser importante em relação àquilo que eu falei no último vídeo, que é o seu futuro está condenado. Vou deixar o card aqui em cima para você poder ir lá assistir caso você ainda não tenha visto. E aqui nessa combinação dessas três ferramentas, elas vão conversar entre si para que você tenha o melhor desempenho nesse sentido. Vamos começar contextualizando as ferramentas. São três: Ciclo PDCA, Golden Circle e 5W2H. As três ferramentas são relativamente conhecidas até, mas normalmente as pessoas acabam não usando elas no dia a dia, muito menos de forma combinada. Então vamos pensar aqui o seguinte: o ciclo PDCA vai ser, na verdade, o seu ambiente macro, o seu processo macro. O que é o ciclo PDCA? Ele vem do inglês Plan, Do, Check, Act. E aí o que isso significa? Planejamento, fazer, verificar e corrigir, agir, que é do act, de agir. E aí você percebe que tem 4 etapas nesse processo e que esse é um ciclo que se retroalimenta, ele fica o tempo todo, não importa quanto você faça. E se você colocou as premissas corretas, ele vai refinar tudo aquilo que você fizer, até o melhor resultado possível. Então vamos agora pensar aqui o seguinte: na parte do planejamento, eu tenho justamente o meu planejamento, e eu posso fazer isso de várias formas. Mas aqui eu vou te recomendar fazer usando uma outra ferramenta, que é o Golden Circle. E para poder te explicar um pouco sobre isso, eu vou agora te explicar qual é essa ferramenta. É uma ferramenta relativamente recente e ela parte da premissa do porquê você vai fazer as coisas. Então, em primeiro lugar, antes do que você vai fazer ou como você vai responder por que você está fazendo isso. Qual que é o motivo? E aí, por que isso é feito dessa forma? Porque justamente a ideia é que você crie ressonância com as pessoas, você mesmo e as situações, já que isso gera uma conexão com aquilo que está sendo feito. Então, quando você começa respondendo por quê, existe um senso de conexão muito maior. E é exatamente o motivo pelo qual essa ferramenta passou a existir. Então, você tem uma ordem para que ela aconteça, que é por quê, e depois que você estabeleceu esse porquê, como isso vai ser feito, e só lá no final você diz o que vai ser feito. E no planejamento a gente vai usar este critério mental para poder estabelecer o nosso plano lá do PDCA. Então, lá no P do PDCA, a gente vai colocar a ferramenta Golden Circle. Beleza, estabelecemos aqui como que vai ser essa combinação do P versus o Golden Circle. Agora vamos falar do D, o Do, que significa fazer. Então, como é que a gente vai executar esse planejamento? A gente vai aqui usar a ferramenta 5W2H, que é uma ferramenta muito conhecida. Ela pode ser usada de várias formas, inclusive para atividades do dia a dia ou até para planejamento, independente. Você vai escolher como é que você quer fazer isso. Eu não quero aprofundar muito aqui na questão teórica, eu quero justamente trazer isso para a prática. Então, para a gente aqui, a gente vai colocar na parte da execução. E lá na execução, você vai estabelecer então o que é o 5W2H. Vamos agora identificar ele. Então, 5W2H também vem do inglês. 5 Ws são Who, When, Where, Why, What. E a gente tem os 2 Hs, que são How e How much. Então o que significa essa combinação das 7 letras? São perguntas que você faz para não deixar passar nada quando você tem que entender ali o seu contexto macro. Ou seja, o who é quem, when, quando, why, por quê, where, onde e o what, o que. Ou seja, você está fazendo perguntas para você mesmo de coisas que você tem que deixar bem ilustradas ali. Quer dizer, quem é que vai cuidar disso? Por que isso vai ser feito dessa forma? Onde isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? E o que vai acontecer? E no outro lado você tem as outras duas, que é o how e o how much. Ou seja, como isso vai ser feito e quanto isso vai custar. Porque quanto isso vai custar também é importante. Quando você combina essas 7 informações, você tem um panorama mais amplo, muito maior, para você poder justamente controlar o que está acontecendo ali.
E por que isso é importante? Porque lá na frente, esses controles vão providenciar para você informações vitais e gerenciais para aquilo que você tem que fazer. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente falou PDCA. Então falamos do P, falamos do D. Vamos falar agora do C, que é o check, ou seja, a verificação. Pensa comigo, é mais fácil ou mais difícil você verificar se alguma coisa deu certo ou errado se você tem as informações exatas daquilo que foi feito? E é por isso que no D a gente coloca o 5W2H, porque ele te fornece uma gama de informações. E se isso foi bem preenchido, você vai ter todas as respostas e vai saber identificar pontualmente aonde teve problema e aonde não teve. E pode, inclusive, talvez, encontrar pontos de oportunidade para você melhorar isso. Mas isso só existe porque você pontuou com exatidão aquelas informações. Ou seja, aqui no check, a gente tem a verificação daquilo que a gente planejou versus o que a gente fez. O que aconteceu a partir daí? E aí, beleza, a gente tem então, depois da verificação, o A, que é o ACT, que é a gente vai agir na correção daquilo que deu errado. Então, mais uma vez, fica explícito por que é tão importante você ter os detalhes. Porque você vai saber, inclusive, como a melhor forma de fazer essa correção. Você já verificou que deu errado, mas como que você vai corrigir isso? E agora você tem como fazer isso, porque você combinou ferramentas. E a melhor parte de tudo isso é que, como o PDCA é um ciclo, quando chegar no A, você pode perfeitamente voltar para o P, caso você precise depois fazer qualquer alteração ou modificação ou inclusão do que quer que seja. E você pode fazer desse ciclo uma recorrência, até você chegar no resultado mais refinado possível, aquilo que você esperava que desse certo. Vamos trazer aqui agora para o seu dia a dia. Vamos supor que, por qualquer razão, você decidiu abrir uma empresa. E você, como a maior parte das pessoas, vai começar respondendo o que você vai fazer. Tô errado? Agora, a grande questão é a seguinte: por que você escolheu essa atividade que você escolheu? O que te levou a isso? Percebe que é uma pergunta muito mais importante do o que você vai fazer? E é por isso que no seu planejamento você vai começar com o porquê, que é o que o Golden Circle ensina pra gente fazer. Então você vai começar respondendo o seguinte: eu vou para esse segmento, vou fazer esta coisa, esta atividade, porque isso, isso e isso. Pode ser, por exemplo, do tipo assim, eu quero porque eu quero ganhar dinheiro. Não está errado você pensar nisso. Muito pelo contrário, a função de uma empresa é ganhar dinheiro. E depois é que vem as outras coisas. Agora, se você não estabeleceu uma conexão com o que você está fazendo, é só um sonho. E se você responde o porquê depois do o quê, você na verdade já perdeu a oportunidade de revisar se isso realmente fazia sentido para você e para quem quer que vá participar. Então, no planejamento, você vai começar pelo porquê. Depois do porquê, como você vai fazer isso. E só aí você vai responder o quê? Aí você vai falar assim para mim: pô, mas como é que eu vou responder como sem saber o que eu vou fazer? Muito simples. Você vai responder o como naquele sentido de assim, o como que eu vou fazer para dar esse dinheiro? Como que eu vou caminhar nessa direção? Então, por exemplo, eu vou ter que avaliar os meus recursos, o meu tempo e assim por diante. Então, isso está na fase do como. Senão eu vou pensar assim, eu quero ganhar dinheiro. O quê? Vou montar um e-commerce. Tá, mas eu tenho conhecimento para isso? Isso sequer deveria ser uma opção? Ou só porque eu vi os outros fazendo, então eu vou aplicar para mim? E aí eu vou gastar todo o tempo do mundo, do universo para poder fazer isso? Às vezes não faz sentido, não é estratégico. Então, eu preciso responder o como antes do o quê. Porque daí eu já estou funilando para chegar no o quê. Já que eu respondi o porquê e respondi o como, ou seja, eu sei até os recursos que eu tenho aqui. Agora eu posso caminhar no o quê. Dadas as condições que eu já tenho, o que eu vou fazer? Fiz meu planejamento. Beleza, então uma vez que eu fiz meu planejamento, agora eu vou para a execução. Na execução, aí sim, eu, por exemplo, posso começar a determinar, ainda que de forma bem incipiente, quais são essas características, ou seja, eu tenho que responder essas 7 perguntas para poder ter um mínimo de informação com relação a essa empresa que eu quero montar. Então, por exemplo, eu tenho ali quem vai fazer, pode ser eu, pode ser mais uma pessoa, pode ser só outra pessoa, eu só fico gerenciando, depende. Então, quando isso vai ser feito? Vai ser esse ano? Vai ser ano que vem? Quando que isso vai acontecer? Aonde isso vai acontecer? Vai ser em São Paulo, em Minas Gerais,
no Ceará, no Rio Grande do Sul, vai ser no Brasil, vai ser na Europa, vai ser no planeta Terra? Aonde que isso vai se dar? E aí eu respondo mais uma vez o porquê que eu estou fazendo esse planejamento, mas agora com foco na execução, né? Então, por que que eu estou determinando certas coisas aqui? Isso geralmente vai estar associado no nosso o quê. Então, quer dizer, o que que eu vou fazer efetivamente nesse sentido? Posso combinar um com o outro, lembrando que todas essas coisas vão fazer em conjunto, a gente só está separando aqui por uma questão de didática, mas eles caminham em conjunto, todas essas informações, e a gente ainda caminha também para o how e para o how much, que é como vai ser feito e quanto isso vai custar. Ou seja, eu começo aqui a ter uma ideia, de novo, bastante precária ainda, se a gente for pensar em termos de planejamento de negócio, mas que já me ajuda muito a caminhar com esse projeto. E eu já estou fazendo aqui ele andar, lembrando disso. O 5W2H, neste caso, ele é execução, ele não é planejamento. Você já planejou antes. Então, quando você começa a colocar isso em prática, você começa a colocar ali aquilo para existir. Aí a gente caminha então para verificação. Beleza, fiz meu planejamento, fiz minha execução e agora eu vou verificar o que deu certo daquilo que eu pensei versus aquilo que eu fiz. Identifiquei que tinham certos problemas. Na próxima fase eu vou voltar lá para corrigir eles. E assim vai um ciclo ad eternum. O grande poder dessa combinação é justamente o fato de que, se você trabalhou bem em cada etapa dele, você vai conseguir, no mínimo, refinar bastante tudo isso até colocar a coisa para realmente existir. Lembrando que, no caso do 5W2H, você, depois que terminou todo esse processo, pode perfeitamente pegar ele, fazer um depara com a realidade e começar de verdade alguma coisa. São 3 ferramentas que a princípio parecem simples, mas a utilização estratégica delas vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu tenho certeza disso, mas mais do que isso, ela já está começando a fomentar que você trabalhe sua mentalidade obrigatoriamente. E isso é o melhor dos mundos, porque a sua mentalidade é o que antecede tudo, como a gente já vem falando aqui no canal. Portanto, mais uma vez eu reforço aqui o convite. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, dá o joinha pra gente, like, isso é importante. Eu sempre falo para vocês todos os vídeos. Eu não quero ser chato aqui, mas como vocês podem reparar, a gente tem trazido aqui conteúdos relevantes com o objetivo justamente de fazer você chegar nesse sucesso, que é o que a gente preconiza aqui. Quero agradecer sua atenção, quero agradecer sua participação. Fica com a gente, até o próximo vídeo. Foi um prazer falar contigo. Tchau!